Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Olha só, vamos analisar, à luz da palavra de Deus, o que Marco Feliciano falou na sua pregação. Eu acho que foi de Gideões. Só que essa mensagem é recente. Ele diz que Jesus disse que quem não participa do corpo e do sangue não vai morar no céu. Jesus não disse isso. E corpo e sangue nada tem a ver com igreja-templo, só que ele não vai falar isso, porque infelizmente a grande maioria dos crentes, eles são analfabetos espirituais, espirituais, tá, meus queridos? O cara pode ter formação no que ele quiser, mas se ele não entender a Bíblia, não procurar entender a Bíblia, ele é analfabeto espiritual. Vamos analisar pela Bíblia o que Marco Feliciano falou e se ele tem razão ou é a palavra do nosso Eterno que tem razão. Vamos analisar à luz da Bíblia. Ele diz na sua pregação, você procura aí que você vai achar, tá bom, meu querido? Ele disse na sua pregação que quem não está ligado no corpo e no sangue não vai para o céu. Em primeiro lugar, a Bíblia não ensina isso. Vamos mostrar ao povo do Evangelho Eterno, a nossa família maravilhosa, que como os que não ou os que não frequentam esses templos de pedra, como que eles vão sim para a sepultura, querendo ou não, e o Espírito de Deus que está nessas pessoas volta para a eternidade. Não é. Marco Feliciano, ele podia ter se incluído também. Ele podia ter falado que ele também não vai para o céu, porque ninguém vai. Quem volta para a eternidade é o Espírito. Como que eu vou contradizer a Bíblia dizendo que eu vou morar no céu se eu não nasci no céu? Quem nasceu no céu, foi criado lá, é o Espírito de Deus que está dentro de mim. Alberto, ele nasceu da terra, segundo a Bíblia. Em Mateus capítulo 5, primeiro, a Bíblia diz ali: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Verdade ou mentira? Capítulo 5, versículo 10. Então, a Bíblia está dizendo que os que sofriam perseguição por causa da justiça, ele é bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Agora, o reino do céu. Onde que você vive o reino do céu? Ou o reino de Deus? É na eternidade ou é aqui? A Bíblia diz que é aqui. Porque reino de Deus, reino dos céus. Por que reino do céu? Porque é espiritual. Por que reino de Deus? Porque é a teocracia. No governo de Deus, ou no reino de Deus, quem governa é Deus. Reino do céu porque é espiritual. Reino da terra porque é material. É simples assim. E a Bíblia diz que então o justo lhe responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos com fome? Ali, em Mateus capítulo 25, versículo 37. Senhor, quando que nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando? Jesus vai dizer, ele vai responder. Então, quando a Bíblia diz ali em João, em terceiro lugar, em João capítulo 5, verso 39, ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna. Isso foi uma palavra, ela foi referida aos fariseus. Jesus não estava fazendo uma pergunta, ele estava fazendo uma afirmação. Vocês examinam as Escrituras, a referência era o Velho Testamento,
porque vocês acham que nela vocês têm a vida eterna. É isso que Jesus diz. E são elas que de mim testificam. Mas nós temos em quarto lugar o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos 47. E Salomão lhe edificou uma casa. A Bíblia diz ali. Então, e Salomão lhe edificou casa. 48. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem, como diz o profeta. 49. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa que vocês poderão me edificar? Diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Então, o que Marcos Feliciano fala na sua pregação é mentira. É mentira. Não tem nada a ver com a palavra. O que ele fala, que quem não frequenta uma instituição religiosa chamada de igreja não vai para o céu, é mentira ou é verdade o que ele falou? Todo mundo que frequenta uma denominação ou não, vai sim, meus queridos. Vai sim para o inferno. Vai sim para a sepultura. Por quê? Marco Feliciano, ele se esqueceu de dizer que quem frequenta um templo também vai para a sepultura. Ele esqueceu de dizer que quem frequenta um templo religioso como ele também vai morrer e vai para a sepultura. Agora eu pergunto a você, qual é a dificuldade desses caras falar a verdade para as pessoas? Por que será que eles não falam? Então, Estevão, antes de morrer, ele disse essas palavras: o céu é o meu trono, Deus falando, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa que vocês podem me edificar? O versículo 50 de Atos capítulo 7. Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos no coração e no ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Aí continua, né, todo o versículo. Aí quando você chega em João, por exemplo, no capítulo 14, o versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Olha, se alguém me ama, guarda a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos o quê? Morada nele. Morada nele. Entregue essa palavra aqui para um líder religioso, um frequentador de templo, um construtor de templo, e mostra para ele que Jesus disse: se alguém me ama, frequentará um templo. Jesus disse: se alguém me ama, frequentará a Assembleia de Deus. Se alguém me ama, frequentará a Batista. Se alguém me ama, vai para a Presbiteriana. Se alguém me ama, vai para a Adventista. Se alguém me ama, vai ser católico. Se alguém me ama, vai ser umbandista. Se alguém me ama, vai ser espiritualista. Se alguém me ama, vai ser isso ou aquilo. Não, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar a palavra é o quê? É meter a faca no coração, abrir e botar a Bíblia dentro? Não. É aprender certo e ensinar certo. Guardar a palavra de Deus é não abrir mão da verdade. Guardar a palavra de Deus é, sabe fazer o quê? É você não se desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Jesus diz: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele. Olha que incoerência. A religião prega que nós temos que ir para lá. A Bíblia diz que Deus vem para cá e mora em cada pessoa. Aí eu te pergunto, Jesus diz: e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que incoerência, né? Ô Marco Feliciano, você não conhece essa passagem bíblica, não? Você não conhece Apocalipse 21? Você não conhece Apocalipse 19, o casamento espiritual de Deus para com o seu povo? Você não conhece? Então tá, eu vou citar para você também Hebreus capítulo 3, versículo 6. Olha só o que Apolo escreveu. Mas Cristo,
como filho, isso no primeiro século, Marco Feliciano, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, ponto vírgula. Quem era a casa de Deus? A qual somos nós. Nós quem? Os hebreus. No Hebreus já tinha ocorrido o juízo? Não. O juízo ocorreu depois, lá no ano 70. E Hebreus 67, 68, né? Talvez 3 anos e mais um pouquinho antes do juízo. Agora veja, não é? Então ele diz, nós somos a casa de Deus. Se, aqui entra uma condicional, tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O fim que Apolo estava esperando era quando? Era quando? O ano 70, o juízo do ano 70. Ali era o fim. Ali era o fim. Aí eu te pergunto, Marco Feliciano, com a sua tropa, não é, de futuristas, eles conhecem isso aqui e não pregam, ou não sabem, que vergonha, hein? Não sabem a profundeza que isso aqui tem. Mas eles sabem. Eu estou falando assim, querido, mas é uma força de expressão, é uma... Eu estou usando aqui... Ah, esqueci o verbo. Eu estou aqui, esqueci. Depois eu me lembro. Mateus 24, Jesus falou, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes, que eram muitos, né? Lhes, não é ler, é lhes, plural, lhes, porque tinha muita gente. Jesus lhes diz, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Você viu, querido? Era pedra. Era pedra. É pedra. O templo era pedra e precisava cair. Aí esses caras levantam 4 paredes, enche de granito, de mármore, bota tapete vermelho, cadeiras que só a misericórdia de Deus, não é? O do líder é a melhor. Enche de bandeiras, enche de flores e bota esses fariseus em cima do púlpito, aquele monte de cadeira, e fala que quem não está junto com eles não faz parte do corpo. Aí eu jogo a Bíblia na cara deles e falo assim, não, queridos, vocês estão enganados. Jesus ensinou que quem olhasse a palavra dele, quem guardasse a palavra dele, o pai dele o amaria, que era o Criador, e ele viria para essa pessoa e faria nele morada. Jesus não disse que era quem frequentava um templo, não. Jesus não disse que era quem ouvia as pregações de Sila Malafaia. Não era quem ouvia a pregação de Marco Feliciano. Jesus disse quem ouvia a palavra dele. Quem ouve a minha palavra, não é? Quem guarda melhor a minha palavra. Você está vendo que guardar não depende de alguém falar. Guardar é você ler e praticar. Guardar é você ler e botar em prática. É você não abandonar jamais. Então, uma coisa que está aqui, ó, escrito aqui, ó. João, capítulo 2, versículo 19. Jesus respondeu e disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. 20. Disseram, pois, os judeus em 46 anos, que aquele templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70, levou 46 anos para ser construído, tá? E nos dias de Jesus não estava 100% pronto ainda. Alguns historiadores falam que faltava 30% terminar, outros falam que faltava 20%, eu não sei. Mas na época de Jesus já tinha 46 anos que aquele templo estava sendo mexido, construído, reconstruído e mais alguma coisa. Disseram, pois, judeus, em 46 anos foi edificado esse templo e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Aí, querido, eu faço uma coisa para você. Esse povo, eles ganham muito bem para negar a verdade. E eles não têm pudor não, tá? Eles não têm pudor. Eles ganham milhões para pregar. E pregação essas
que desvirtua a palavra de Deus. Eu uso a expressão torcer. Com respeito à palavra de Deus, eu não falo que eles estão distorcendo a palavra. Eu falo que eles estão torcendo. Por quê? Uma corda, ela é torcida, mas é o estado natural da corda. Se você distorcer ela, não é corda. Então, como que eu vou falar que alguém está distorcendo a palavra se ela não é torcida? O estado natural da palavra, ela é reta. Se as pessoas estão torcendo, é porque estão tirando ela do ponto certo. O anzol, se você desenvergar anzol, ele ainda é anzol? Não. O anzol, ele sai anzol no estado natural dele. Se você desenvergar o anzol, ele não é mais anzol. É qualquer outra coisa, menos anzol. Então o estado natural da palavra, ela é a espada que corta reta. A espada de 2 gumes. Então, não acredite nesses homens, querido. Eles ganham muito bem para mentir. Eles ganham muito bem para levar você lá para dentro. Sabe por quê? Porque só lá dentro que eles arrancam dinheiro de você. E isso é o prazer que eles têm. O prazer deles é negar a verdade e arrecadar dinheiro. Fiquem em paz e amém.